Vamos começar a estudar agora os logaritmos. O logaritmo, cuja abreviação a gente vai chamar de log, é uma operação matemática que permite a gente calcular o expoente de x numa conta. Então, por exemplo, 3 elevado a x igual a 243. Que número tem que elevar o 3 para dar 243? 243, se você fatorar, ou se você olhar aquela tabela que eu coloquei das potências, você vai descobrir que 243 é 3 elevado a quinta. Então a gente pode cortar as bases e o valor de x é o que sobra, x igual a 5. Então o logaritmo é isso. O logaritmo é o que a gente pode calcular para achar o valor do x. Então, por exemplo, logaritmo de 243 na base 3 vai dar 5. Ou seja, o valor que eleva o 3 para dar 243 é o 5. Então, aqui está a fórmula para a gente calcular. Se lê assim, logaritmo de b na base a é igual a x. Aí vai ficar aqui, a elevado a x vai ser igual a b, ou b igual a a elevado a x, onde b é o logaritmando, o a é a base e o x é o valor que a gente tem que calcular nessa conta. Então aqui eu coloquei uma listinha para nós fazermos juntos. Alguns desses eu vou fazer, os outros vocês vão tentar fazer em casa. Então, por exemplo, aqui está a tabela de potências também. Pela tabela de potências vocês vão poder calcular tipo qualquer conta. Por exemplo, 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16 e por aí vai. Todas essas potências aqui já estão calculadas, senão na hora da conta nós teríamos que fatorar todos os cálculos para a gente calcular o logaritmo. Então isso aqui já vai facilitar a nossa vida. Então vamos calcular esse primeiro aqui, ó. Por exemplo, logaritmo de 2 na base 2. Como é que a gente faz? Logaritmo de 2 na base 2 vai ficar 2 elevado a x é igual a 2. Aqui no 2 tem um invisível. Corto o 2 com 2, vai dar x igual a 1. Beleza? Nesse aqui, ó, logaritmo de 4 na base 2. Aí fica 2 elevado a x é igual a 4. Então fica 2 elevado a x, o 4 olhando a tabela é 2 ao quadrado, corta a base, x igual a 2. Fácil, né? Logaritmo de 8 na base 2 é igual a x. Aí tu faz 2 elevado a x igual a 8. O 8 é 2 ao cubo. Corta a base, x igual a 3. Nessa aqui, por exemplo, log, que é o logaritmo de 128 na base 2 é igual a x. Então fica 2 elevado a x igual a 128. Tu olhando lá na tabela, o 128 é 2 à sétima. Aí corta o 2, x igual a 7. Nesse daqui, ó, logaritmo de 81 na base 3. Aí tu faz 3 elevado a x, que é igual a 81. O 81 é 3 à quarta, olhando na tabela. Ou você teria que fatorar. Aí corta a base, x igual a 4. 243, olha lá que a gente fez de exemplo no começo. A gente faz logaritmo de 243 na base 3. Vai dar 3 elevado a x, né, igual a quanto? Igual a 3 à quinta. Corto 3, x igual a 5. Mesma coisa aqui, ó. 5 elevado a x igual a 25. Como é que faz? X elevado a 5 é 25, 25 é 5 ao quadrado, olhando a tabela, que é 5 vezes 5 é 25, corto 5, x igual a 2. Esse outro aqui, ó. Log de 216 na base 6 é igual a x. Então vai ficar 6 elevado a x igual a 216. Olhando a tabela, 216 é 6 ao cubo. Aí fica, corta o 6, fica x igual a 3. Log de 100 na base 10 é igual a x. Como é que fica? 10 elevado a x igual a 100. 100 é 10 ao quadrado, olhando a tabela, corta, corta, x igual a 2. Log de 1000 na base 10 é igual a x. Aí fica 10 elevado a x igual a 1000, o 1000 é 10 ao cubo, corta a base, x igual a 3. Agora aqui já mudou, ó, o x está na base. Não tem problema, continua fazendo esse elevado a esse para dar esse. X é a base, então x elevado a 5, tem que seguir sempre a ordem. O A é a base, o B é o que a gente vai calcular, no caso aqui, ó. O 5 já está feito, então a gente vai fazer x elevado a quinta igual a 32.
32 é 2 à quinta. Nesse caso a gente corta os expoentes. X igual a 2. Mesma coisa aqui, ó. Log de 27 na base x igual a 3. X ao cubo igual a 27. Corto 3. X igual a 3. Nesse outro aqui, ó. 1024. Log de 1024 na base x. Aí fica igual a 10. Vai ficar x elevado a 10 igual a 1024. 1024 você olha na tabela. Vai dar 2 elevado a décima. Corto 10, x igual a 2. Esse aqui, o x já está no meio, ó. Não tem problema, continua fazendo. Na mesma ordem, 7, que é a base, elevado ao número, que vai dar o termo do meio. 7 ao quadrado igual a x. X igual a 7 ao quadrado, que é quanto? 7 vezes 7, 49. Esse outro aqui é com fração. Não tem problema. Fica 2 terços elevado a x, que é igual a quanto? 16 sobre 81. Aí tu bota 16 é 2 à quarta, 81 é 3 à quarta. Bota parênteses aqui para facilitar, para poder cortar a base 2 terços. Ó. Corta, corta. Como tudo ficou elevado à quarta, x igual a 4. Esse daqui é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque tem número decimal. Aí vai fazer 0,25 elevado a x, que é igual a raiz de 32. Aí fica, olha lá, 25 sobre 100, que é 0,25 elevado a x, que é igual a, aí fica raiz quadrada de 2 à quinta. A gente está usando aquela propriedade que eu expliquei das potências. O 2, que está aqui invisível, que é a raiz quadrada, e o 32, que é 2 à quinta. Aí aqui, simplificando, vai dar 1 quarto. 1 quarto elevado a x igual a elevado a 5 meios. Você lembra? O que está em cima fica dentro, o que está embaixo fica fora. Então, aqui também pode inverter. Ó. O 1 quarto fica 1 sobre 2 ao quadrado, que dá 2 elevado a menos 2, que está elevado a x. Aí multiplica aqui pela propriedade do parênteses, vai dar 2 elevado a menos 2x, que é igual a 2 elevado a 5 meios. Agora pode cortar. Menos 2x igual a 5 meios. Como aqui está negativo, multiplica por menos 1. Então fica como? 2x é igual a menos 5 meios. Multiplica cruzado. 4x igual a menos 5. X igual a menos 5 quartos.